Boa noite todas e todos que estão aqui no auditório do CCB, Centro Cultural de Brasília, a todas e todos também que nos acompanham aí pelos canais no YouTube, para mais uma noite de diálogos de justiça e paz. E hoje a gente vai dialogar um pouco com esse lema, né? Na luta contra o racismo estruturais, experiências de dentro e de fora da igreja. Inaugura um pouco o nosso posicionamento dentro da Companhia de Jesus em várias ações e atividades que vêm ao longo do mês de novembro, como é de costume, né? Onde a gente celebra a luta pela consciência negra, no dia 20, mas todas as nossas organizações e ações e atividades são desenvolvidas ao longo de todo esse mês, e a gente abre alas com diálogos aqui em Brasília, acompanhado por todos e todas vocês também aí nos canais. Nós temos convidados especiais para poder falar conosco hoje sobre essa perspectiva de dentro e de fora da igreja, reflexões importantes para a gente trabalhar o tema do racismo, que é um elemento estrutural da constituição da nossa sociedade, como a gente vem falando muitas vezes. E a gente vai contar, então, com a mediação do Vicente Sérgio, que é filósofo da PUC, Minas, pós-graduado em Filosofia da Existência pela UCB, integra a Comissão de Justiça e Paz de Brasília e pesquisa temas como ética, direitos humanos, filosofia política. Eu vou passar para ele, que vai ser o nosso mediador. Você já me conhece, eu sou Luiz Felipe Lacerda, sou secretário executivo do OMA, do Observatório de Justiça Socioambiental, que fica aqui nesse prédio também. E com o OMA e outras organizações, organizamos essa atividade que acontece toda primeira segunda-feira de cada mês à noite, trazendo temas que são pertinentes aí para o nosso debate, para a nossa reflexão enquanto sociedade. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos e a todas que aqui estão, né? Padre Jefferson Amorim de Souza, jesuíta, assessor de Relações Internacionais do SJMR, integra a articulação afro da província do Brasil dos jesuítas e o grupo de religiosos negros indígenas da CRB. É mestre em filosofia e ciências sociais pelo ITESO. Para começar nossa conversa, eu gostaria de fazer uma provocaçãozinha, lembrando um pouco da fala de Papa Francisco nessa encíclica absurdamente pertinente que foi a Fratelli Tutti. E a Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social, uma encíclica de 2010. E lá no tópico que ele intitula Descarte Mundial, no item 10, ele diz assim: este descarte exprime-se de variadas maneiras, como, por exemplo, na obsessão por reduzir os custos laborais, sem dar conta das graves consequências que provoca, pois o desemprego daí resultante tem como efeito direto alargar as fronteiras da pobreza. E aí ele especifica. Além disso, o descarte assume formas abjetas, que julgávamos já superadas, como o racismo, que se dissimula, mas não cessa de reaparecer. De novo, nos envergonham as expressões de racismo, demonstrando assim que os supostos avanços da sociedade não são assim tão reais, nem estão garantidos de uma vez por todas. Depois, no item 97, quando ele trata das sociedades abertas que integram a todos e a todas, ele diz assim: existem periferias que estão próximas de nós, no centro de uma cidade ou na própria família. Também há um aspecto de abertura universal do amor que não é geográfico, mas é existencial. A capacidade diária de alargar o meu círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. Por outro lado,
cada irmã ou cada irmão que sofre, abandonado ou ignorado pela minha sociedade, é um forasteiro existencial, embora tenha nascido no mesmo país. Pode ser um cidadão com todos os documentos em ordem, mas fazem-nos sentir como um estrangeiro na sua própria terra. E aí ele diz: o racismo é um vírus que muda facilmente e, em vez de desaparecer, dissimula-se, mas está sempre à espreita. Muito bem, agora o desafio é teu, né? Muito bem, eu não vou falar de teologia. Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui no auditório do CCB e as que também acompanham pelo YouTube. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu trouxe o texto escrito para favorecer que não... Eu vou me alongar um pouquinho, eu acho, viu? Eu nunca falo assim em evento, eu sempre fico na mediação, ajudando ali por fora. Então, como hoje estão nos dando a palavra, então eu vou aproveitar, tá? Então, eu espero que vocês não se cansem. Quando eu recebi o convite para essa atividade, eu fiquei na dúvida sobre qual poderia ser a minha participação concreta, né, nesse espaço com o tema que nos foi apresentado. E aí Luiz Felipe então pontuou que eu poderia fazer uma partilha sobre a minha trajetória pessoal e ou experiências concretas que eu conheço, que estão em curso, como resposta ao racismo nosso de cada dia. Então foi isso que eu pensei. Fiquei pensando que, de fato, as lutas que nós empreendemos para a superação do racismo na sociedade brasileira, elas jamais podem estar desvinculadas das nossas experiências e trajetórias de vida concretas. Isso não significa que o tema que nos traz aqui e o que nós celebramos ao longo de todo o mês de novembro seja apenas um tema de pessoas negras para pessoas negras. O ponto de partida nosso é que o processo social, histórico e político brasileiro é marcado pelo racismo. E aí eu lembro as mesmas palavras do Papa Francisco na Fratelli Tutti, embora queiram sempre maquiá-lo, desmenti-lo, dissimulá-lo ou negá-lo, inclusive com legitimação em bases ideológicas, como a tal da democracia racial brasileira. Então, por que é que não é tema de negros para pessoas negras? O racismo faz com que as populações pretas e pardas estejam posicionadas nos piores lugares no Brasil, tenham as piores condições de vida e sejam continuamente hierarquizadas e colocadas em lugar de subalternidade nas relações sociais de poder no Brasil. E não apenas isso. Faz com que nós naturalizemos essas crenças e posições, tornando o racismo uma sólida instituição brasileira. Basta recordar o modo como socialmente fomos acostumados a ver pretos e pardos nas posições mais baixas da sociedade, como nós naturalizamos a segregação espacial urbana, na qual nós vemos morros, favelas e periferias como lugares de negros e negras, como não existe compromisso efetivo com as populações em situação de rua e com as populações nos presídios, como tratamos as juventudes negras, e vide o caso da PEN e do Alemão no Rio de Janeiro essa última semana, como nós lidamos com a imagem das mulheres negras sempre hipersexualizadas, como normalizamos que essas mesmas mulheres podem ter os salários mais baixos, mesmo exercendo as mesmas funções que homens e mulheres brancas. Nós normalizamos a dor, a violência policial e obstétrica, o empobrecimento, a segregação por escolaridade e profissão, ou seja, nós estabelecemos critérios de vida distintos dentro do mesmo país. E por que é que não se trata apenas de um tema de pessoas negras para pessoas negras? Porque o racismo não opera somente na vida das populações negras. Ele também opera na vida das populações brancas. Elas vivem o racismo em sua posição de privilégio, como metáfora de poder, assumindo como um ganho pessoal ou mérito individual e familiar os dividendos do que significa ser branco em uma sociedade racista. Ou seja, o nosso lugar social em uma sociedade hierarquicamente estruturada em termos de raça vai dizer de entrada quais serão as oportunidades
e vantagens e desvantagens que teremos que enfrentar. Isso convoca as pessoas brancas em uma sociedade racista, como já falava a Adriana na fala dela, a não apenas reconhecerem a situação histórica de marginalização e opressão a que estão relegadas as pessoas negras, mas também a um sério compromisso ativo com a superação do racismo e as suas consequências na nossa sociedade. Como nós estamos em um espaço que funda seu existir na doutrina social da Igreja, que emana dos Evangelhos, trata-se de uma convocação a uma postura ética irrenunciável por parte da população branca. Escuta profunda e atenta das experiências de quase vida ou não vida das pessoas negras. Problematização das hierarquias de raça, das desigualdades, da pobreza, do racismo e sexismo que atravessam os corpos negros no Brasil. As populações brancas no Brasil são convidadas a uma verdadeira oração, como aquela de Jesus no deserto, antes de iniciar o seu ministério, que justamente no Evangelho segundo Lucas, diz que ele inicia com esse texto que a juíza Adriana apresentou. E é uma verdadeira oração para as pessoas brancas, porque Jesus, no deserto, enfrentou-se com os ídolos que desfiguravam a experiência de Deus e de ser humano. E para as populações brancas, então, o convite é a fazerem a mesma experiência de enfrentarem-se com os ídolos que desfiguram a experiência de Deus e de ser humano devido às hierarquias raciais. Isso aqui é só uma introdução, viu? Então eu passo agora a considerar a minha própria experiência pessoal como homem negro. Como afirma Neuza Santos Souza no livro Tornar-se Negro, ser negro no Brasil não é apenas uma questão de ser, e sim um tornar-se. Vivi os meus primeiros 17 anos de vida na minha pequena cidade, Brejo Santo, no Cariri cearense. Para quem não sabe, o Ceará foi o estado brasileiro que primeiro aboliu a escravidão em 25 de março de 1884. E fez isso um ano após a cidade de Redenção, também no Ceará, que foi a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão em 1883. Apesar desse fato, hoje muitas vezes engrandecido no estado, é até feriado hoje no Ceará, no dia 25 de março, a minha experiência no Cariri cearense revelou-me o que é ser negro em um estado racista. Foi na escola que eu descobri, entre aspas, que era negro, e essa descoberta não veio acompanhada do louvor por viver no estado que primeiro aboliu a escravidão. Pelo contrário, aos 7 anos de idade, nas primeiras semanas, na nova escola em que fui estudar, descobri que ser negro era uma coisa feia, negativa, inferior, ruim. O impacto dessa primeira experiência foi tão profundo que gerou na minha vida o que muitas outras pessoas negras também viveram na infância: a negação e o apagamento de tudo que poderia estar vinculado a essa identidade. Certa forma de embranquecimento que nos desassocie da negritude. A busca por reconhecimento de outras formas, no meu caso, pelo empenho acadêmico, sem contar o impacto na confiança pessoal e na autoestima. A sensação de um constante desajuste e o medo de, a qualquer momento, voltar a ser alvo naquela escola. Tal foi o impacto dessa situação, e eu acho que os outros negros e negras aqui devem se reconhecer na mesma experiência que a minha. Tal foi o impacto dessa situação que apenas voltei a me confrontar de forma mais consciente com a minha realidade racial ao final da graduação de Relações Internacionais no ano de 2015, quase 20 anos depois da primeira experiência. Eu iniciei a graduação de Relações Internacionais na Universidade Estadual da Paraíba, em 2007, tranquei o curso, entrei na Companhia de Jesus e concluí a graduação em 2015 na Faculdade Damas, na cidade do Recife. O curso de Relações Internacionais à época, e aí eu acho que a Raquel vai poder dizer se ainda é a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, tinha o mesmo estilo elitista que Direito e Medicina. A turma com a qual eu concluí o curso optou por fazer aquelas famosas fotos horríveis com beca
para a confecção da placa que ficaria em alguma parede da faculdade. Em dado momento, o fotógrafo nos entregou diversos óculos, adereços, perucas e panos coloridos. Decidi usar uma peruca Black Power e óculos escuros para tirar aquela foto mais divertida. De repente, um colega da turma voltou-se para mim e me disse, finalmente voltando para as suas origens. Somente em casa, tirando a roupa, eu percebi a violência daquelas palavras e entendi que a minha presença naquele espaço, em uma faculdade privada com alunos, em sua maioria brancos, não era acolhida pacificamente. Essa partilha pessoal enseja algumas perguntas. Qual a minha origem? Qual é ou deveria ser, de fato, o meu lugar, entre aspas? Qual é o lugar das pessoas negras na sociedade brasileira? Como eu dizia antes, o racismo, ele constrói em nossa sociedade a hierarquização dos corpos, baseada em uma infundada hierarquia biológica, que atribui valores negativos e desvantagens para a população negra no Brasil e garante dominação e privilégios para a população branca, como dizia Lélia Gonzalez. Talvez se eu estivesse no espaço da faculdade, mas nos serviços gerais ou na portaria do edifício, ou fazendo algum serviço próprio de gente preta, entre aspas, aquele colega de turma não teria tido o trabalho de reivindicar as minhas origens. No fundo, aquela afirmação trazia à tona o conflito presente nas relações raciais brasileiras sobre o lugar que as pessoas negras poderiam ou não acessar. Eu entendi que aquela frase colocada naquele lugar de celebração pela conquista da conclusão da graduação não era piada nem brincadeira. Era violência racial e interdito. Como entender o lugar de não ser e de desumanização a que as pessoas negras estão naturalmente colocadas em nossa sociedade? O escritor Achille Mbembe, no livro Crítica da Razão Negra, e alguns conceitos dele circularam nesses últimos dias em virtude da chacina no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, como conceito necropolítica, ele afirma que o surgimento da compreensão de raça e racismo, como nós temos hoje, está ligado à história do capitalismo. O capitalismo teria para esse intelectual dois motores: a violação ilimitada de todas as formas de interdito e a abolição de qualquer distinção entre meios e fins. A dinâmica capitalista engendra uma forma de poder que é, em sua matriz, autoritária, predadora e polarizadora, requerendo subsídios raciais para explorar os recursos do planeta. Como afirma esse filósofo camaronês, o capitalismo gera lógicas de distribuição da violência à escala planetária e as populações negras foram as primeiras a provar as suas consequências. Os tumbeiros, os pelourinhos, as senzalas e as grandes plantações e o trabalho forçado foram as grandes experiências de normalização e naturalização da violência. Só que elas não se detiveram no passado. A lógica capitalista necessita de corpos exploráveis e descartáveis para se manter. Sua institucionalização como padrão de vida e sua generalização no mundo inteiro. E mais, necessita da condescendência de muitos que olham para territórios e experiências de desumanização coletiva como algo natural. Mbembe, então, fala do zonamento do planeta. São grupos humanos e territórios que podem ter suas vidas exploradas, exauridas e violadas ao máximo, contando com a anuência das lideranças políticas e econômicas e também da população em geral. Trata-se, como ele chama, do devir negro do mundo, que pode ser descoberto no Carandiru e na Candelária, na Penha e no Alemão, em Gaza e nas travessias de morte do mar Mediterrâneo. Pode ser descoberto na fronteira dos Estados Unidos, no aniquilamento de territórios e populações, como no Haiti e na África, e nas diversas formas de exploração e destruição do planeta, como em Brumadinho, Mariana, Maceió, onde quer que a sanha do lucro coloque seus tentáculos, a revelia da vida humana e natural que ali houver.
Perspectivas como a de Bembe nos provocam a reconhecer a complexidade do racismo para além das relações interpessoais e o modo como nossa sociedade vai normalizando a existência de categorias de pessoas que não contam. São objetos, mercadorias, são descartáveis. A luta antirracista, portanto, é uma luta que se conecta com as lutas de todas as pessoas que enfrentam processos de opressão e desumanização, porque, no fundo, são todas formas específicas de uma mesma luta. Para que este mundo dure, nós somos convocados e convocadas pelas dores dos homens e mulheres de nosso tempo e pelas dores do planeta. Nos últimos anos, eu acredito que tenho vivido o caminho de volta às minhas origens. Não por medo e retração, mas porque somente habitando as minhas dores, conhecendo-as, que são anteriores e maiores que eu, porque de uma coletividade que me antecede, eu poderia encontrar saúde para as minhas próprias feridas e de uma multidão. O meu colega de turma, ele não sabia que, apontando para as minhas origens, apontaria para o que de mais potente e sagrado existia em mim. A presença das mulheres negras que me formaram, a força das experiências de humanização que trago da vida simples e rotineira dos tempos que vivi no sertão, a singularidade do segmento de Jesus como boa notícia para os pobres e a sede por justiça que brota da fé. É por isso, então, que hoje eu acredito que ser cristão no século XXI passa pela luta antirracista e pelo compromisso de lutar contra todas as formas de injustiça e opressão presentes na matriz geradora das desigualdades no Brasil. Como escreveu Kimberlé Crenshaw, nós precisamos reconhecer que as opressões presentes em uma determinada sociedade se articulam de distintos modos e precisam ser tratadas de modo interseccional. Patrícia Hill Collins vai nos ajudar a aprofundar essa perspectiva, argumentando que precisamos nos posicionar, produzindo conhecimento crítico que nos ajude nos processos de libertação das opressões, trazendo as nossas experiências vividas como critério de credibilidade, sem rejeitar a nossa expressividade pessoal, nossas emoções e capacidade de estarmos atentos à singularidade individual das pessoas, para a partir daí identificarmos os padrões de opressão presentes na sociedade. Como enfatiza Djamila Ribeiro, não há como hierarquizar opressões e não existe preferência nas lutas. E eu acho que tudo isso dialoga diretamente com uma prerrogativa cristã. Não nos salvamos sozinhos. Se, por um lado, eu não entendo ser cristão desvinculado da luta antirracista, como responder a essa luta de forma institucional? E aí eu vou terminando e escolho uma experiência para lançar luz sobre o compromisso institucional no combate ao racismo. Na província do Brasil, dos jesuítas, já tínhamos e seguimos tendo muitas iniciativas que promovem a igualdade étnico-racial e o combate ao racismo. Podemos considerar as diversas atividades educativas, sociais, de acompanhamento e formação de públicos diversos, especialmente juventudes e lideranças, que têm esse recorte, seja na problematização da matriz racial brasileira, seja no atendimento direto de populações empobrecidas e negras. E esse espaço é um deles também. Contudo, em 2019, um grupo de leigos e leigas e jesuítas negros e negras criou a Articulação Afro Brasil da Companhia de Jesus. Essa articulação propõe-se a ser um espaço de aproximação entre essas pessoas que estão vinculadas à missão da companhia no Brasil, com o intuito de favorecer o encontro, a partilha de vida e missão, a formação e reflexão sobre a questão étnico-racial e a luta contra o racismo na sociedade e especialmente em nossas instituições. Essa articulação se pauta pelo combate ao racismo estrutural e institucional, pela promoção da igualdade racial e pela promoção da educação para as relações étnico-raciais. Gostaria de voltar à encíclica Fratelli Tutti, como já foi citado aqui, porque nela o Papa Francisco afirma que a solidariedade não pode se limitar a gestos individuais de caridade,
mas deve ser incorporada nas políticas públicas, nas leis e nas práticas institucionais. Nesse sentido, a solidariedade pode ser uma forma de fazer história a partir da comunidade e da capacidade de colocar a vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Na mesma linha, não podemos pensar a luta contra o racismo somente a partir de nossos gestos individuais, mas também precisamos pensá-la a partir das nossas práticas institucionais. As instituições, elas não são simples reprodutoras do racismo. Elas são motores que dinamizam os processos e conflitos presentes na sociedade e, por serem assim, também podem assumir uma posição ativa na disputa de poder, tomando parte no conflito social. O que a articulação afro tem feito é justamente inscrever em algumas de nossas obras uma outra correlação de forças que tensiona o cenário das disputas sociais presentes na sociedade, modelando as relações étnico-raciais, não na perspectiva de privilégios nem de vantagens de grupos raciais brancos sobre grupos raciais negros. Como afirma Silvio Almeida, as instituições criam regras e impõem padrões sociais, atribuindo desvantagens e privilégios. Os conflitos raciais também estão fazendo parte das instituições. Partindo do lugar onde estou e do caráter institucional da missão da Companhia de Jesus, entendo que iniciativas como a Articulação África não são pacíficas, porque tensionam em nossas instituições a matriz de dominação social e racial daquilo que podemos chamar de branquitude, usando um conceito de Cida Bento e também tratado por outros pensadores, como a professora Devani Pinheiro. Por sermos uma instituição católica e jesuíta, temos de partida uma trajetória ambígua, devido aos compromissos históricos com a escravidão do passado e à localização da nossa instituição em uma sociedade racista no presente. Sociedade essa que não realizou rupturas claras com a escravidão e a experiência da colonização. E aí eu vou terminando dizendo como é que a articulação afro ela tem atuado. Primeiro, colocando em contato as pessoas que se comprometem com as questões étnico-raciais em nossas obras, criando itinerários de formação e trocas de boas práticas, favorecendo espaços de reflexão, oração e partilha das dores e avanços conquistados, dando suporte para que o que acontece em um centro social possa ser conhecido nos colégios ou nas universidades, animando outras pessoas a se comprometerem com a luta antirracista. E mais, favorecendo que surjam respostas institucionais que respondam às necessidades do nosso tempo e que não dependam das pessoas que estão liderando esses processos. Por exemplo, escolas que criam comitês étnico-raciais e de gênero. Estabelecimento de protocolos claros para prevenir e lidar com casos de discriminação e preconceito. Revisão da presença de autores e autoras negras nos currículos da educação básica e no ensino superior. Criação de itinerários de formação para todos os funcionários. Censo escolar étnico-racial, para saber quem são os negros e onde eles estão localizados na estrutura da instituição. Posicionamento público como instituição antirracista. Acompanhamento para garantir que a Lei 10.639, de 2003, que institui o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, seja implementada em nossas escolas. Políticas de ação afirmativa com recorte racial em nossas universidades e escrita de política antirracista a ser assumida e implementada pelo governo da província como instituição. São ações cotidianas, às vezes anônimas, que vão tendo seu impacto na vida de nossas instituições e que fazem com que o compromisso de combate ao racismo e a promoção das relações étnico-raciais não seja apenas uma agenda do mês de novembro, mas um compromisso vital para garantir a diversidade e favorecer que possamos ser um país mais democrático. Por outro lado, também temos que dizer que os desafios são gigantes. Desafios esse nas nossas obras, na Companhia de Jesus, na Igreja,
e na sociedade brasileira. Poderia citar a solidão dos profissionais que atuam no combate ao racismo, sendo muitas vezes pejorativamente identificados com a pauta e tidos como identitários. A frustração quando se percebe que conseguimos o acesso de jovens negros e negras no ensino superior, mas faltam políticas públicas para garantir a sua permanência. A falta de conversão pessoal e institucional, como Companhia de Jesus e como igreja, em abraçar a questão racial como central na evangelização, uma vez que entendemos a evangelização no contexto brasileiro como promoção integral da pessoa humana. A lentidão em avançarmos nessas mesmas respostas institucionais, como política clara que estabelece na província dos jesuítas do Brasil responsabilidades, competências e estratégias de ação em distintos níveis, como um apostolado consistente. Poderia citar também a silenciosa desistência dos jovens negros que abandonam a vida religiosa na Companhia de Jesus. Muitas vezes também a fragilidade de nosso engajamento com as juventudes periféricas, negras e pobres. Embora o Magis dê um exemplo bacana aqui, especialmente com as atividades e o Pré-Loyola. O ativismo de grupos de negros, e aí pensando na sociedade brasileira, um dos desafios que se coloca agora, o ativismo de grupos de negros que negam a matriz racial brasileira com base no discurso do mérito pessoal e do empreendedorismo de si. Agora eu vou concluir mesmo, viu? Então eu concluo dizendo que acredito que vale a pena lutarmos para que, desde uma perspectiva pessoal e institucional, possamos ensaiar novas experiências e escrever uma nova página sobre a questão racial no Brasil. É uma aposta que junta realismo e esperança. Mudaremos completamente a estrutura racial brasileira? Não estou seguro. Mas contribuiremos para que essa luta que nos foi entregue possa continuar animando as nossas vidas, salvando as nossas vidas, e venha a despertar outras pessoas que forjarão seus caminhos no desejo de superação das distintas formas de opressão na nossa sociedade. E daí eu tomo a liberdade de concluir com os versos da música Ouro Marrom, do cantor JP, que entrou na minha lista de reprodução justamente enquanto eu preparava essa intervenção e que dialoga com a resposta que dou hoje ao meu colega de classe. No meu peito, a mesma dor que afoga faz lembrar tudo o que sou. Sou mais, sou mais. Mesma pele, a mesma cor e sonho, para vibrar feito tambor, guiar meu peito. Todo choro de rancor se apague. Nossas filhas verão mais amor que nós, e ouça essa voz, sonho sob meus pés, que as minhas mãos só toquem ouro, oração dos meus pais. E bem mais atrás, nosso tesouro, que essa pele marrom suba o tom se for preciso. Muito além dessa dor, bem mais amor, eu sei pelo que brigo. É isso. Perdão pela demora. Muito bem, Padre Jefferson. Excelente reflexão. E quando você contava aí da sua experiência, eu ficava pensando aqui o quanto que o debate sobre biopoder de Foucault, no caso do racismo estrutural, faz com que o povo preto tenha uma experiência de violência cada vez mais sistêmica e que não se sinta possuidor desse poder e por isso não se reconhece, né? E também acaba que você falou aí, botou lá o Black Power e tal, e etc., né? E você estava bonito, né? Você se achou. Mas também é segregada essa compreensão do povo preto, do reconhecimento de sua estética, né? Então, acaba que é uma violência para todos os lados, todos os campos e todos os sentidos, né? Muito bem. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Segundo o evangelista,
Jesus conta uma parábola para ensinar a necessidade de orar e nunca desistir de pedir a Deus. E os pedidos que Jesus sabe que são urgentes estão em torno do estabelecimento da justiça social. Isto porque Jesus era com os marginalizados, os oprimidos, ou seja, os injustiçados do seu tempo. Nessa parábola, Jesus mostra dois personagens. De um lado, um juiz que não teme a Deus e não respeita as pessoas. Este juiz é um homem surdo à voz de Deus, indiferente ao sofrimento dos oprimidos. E de outro lado, a parábola fala de uma viúva que tem fé e que protesta, pedindo justiça, apesar da insensibilidade deste juiz. Na tradição bíblica, viúvas, pessoas órfãs e estrangeiras eram o símbolo de pobreza, do desamparo e da marginalização. Estavam entregues à própria sorte. A pobre viúva, longe de resignar-se, clama por justiça. Ela não tem outra coisa a não ser sua voz para gritar e reivindicar seus direitos. Seu pedido é o de todos os oprimidos. Um grito que vai ao encontro daquilo que Jesus já dizia a seus seguidores: buscai o reino de Deus e sua justiça. Portanto, a chave que abre para o entendimento desta parábola é a sede de justiça. A expressão fazer justiça é repetida 4 vezes no texto. O Evangelho nos coloca diante do exemplo da fé e do grito de protesto da viúva, capaz de alterar a ordem injusta do sistema social. Hoje, o juiz da parábola pode muito bem representar certas lideranças, seja civis ou religiosas, que, embora falem em nome de Deus, não o temem de verdade. São pessoas que não se orientam pelo projeto divino de vida, de dignidade para todos e que ignoram o grito dos oprimidos do nosso tempo. Por outro lado, a fé da viúva continua viva nas ações concretas de tantos homens e mulheres que lutam por justiça e paz. São os movimentos sociais, as comunidades eclesiais, as organizações populares e ambientais que não se calam diante da injustiça. Entre os dias 10 e 21 deste mês, a COP30 está reunindo líderes do mundo inteiro para discutir o futuro do planeta, de nossas florestas, nossas águas, nossa fauna e flora. É o clamor da terra e o grito dos povos que se unem numa só prece, que haja vida em abundância para todos. Para que essa esperança se torne realidade, é preciso continuar amplificando as vozes dos ribeirinhos, das comunidades quilombolas, das quebradeiras de coco e de tantos outros grupos que insistem em existir e resistir. São essas vozes que sobem diante de Deus e diante dos homens, pedindo não caridade, mas justiça. Contra todo sistema que tenta calar os injustiçados, nós, cristãos e cristãs, somos chamados a nos comprometer, a elevar nossa voz profética, como tantos homens e mulheres de fé que nos precederam. Jesus espera isso de nós, ou seja, que sejamos como a viúva da parábola, persistentes, corajosos, movidos pela fé e pela esperança de ver a justiça florescer. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão.
como todos dando as mãos.